CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui no CBN Esportes. Estamos começando mais uma edição do nosso programa nesta terça-feira, 18 de junho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de NBA. O dia 17 de junho vai ficar marcado como a data mais importante do século para os Celtics. Assim como aconteceu há exatos 16 anos, quando a equipe conquistou o 17º título em cima dos Lakers, a franquia de Boston foi campeã ao lado da torcida no TD Garden, dessa vez em cima do Mavericks. O time de Dallas não conseguiu levar a disputa para o jogo 6. Na noite da última segunda-feira, os Celtics cravaram o título da NBA por 106-88 e fecharam em 4-1 a série da final da maior liga de basquete do mundo. Jason Tatum foi o MVP? Não. Não? Jaylen Brown foi coroado merecido. como o homem mau, né? Foi coroado como o MVP das finais. Parabéns aos Celtics. Parabéns. E tá bom, né? Só um parabéns, tá bom. O campeão mais sem carisma dos últimos anos da NBA. E o destaque do Guarani, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. Hoje tem Bugre em campo, às 7 horas. O Guarani vai em busca da vitória contra o Ituano, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na abertura. Na verdade, abertura não, porque a abertura foi ontem, mas pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico interino Marcelo Cordeiro deve se despedir do cargo, porque o Guarani avançou para anunciar a contratação do técnico Pintado. Mas hoje, contra o Galo de Itu, Cordeiro será o interino, com desfalques, mas também com algumas novidades. Daqui a pouco a gente projeta esse duelo de desesperados em Campinas. 3 jogos deram sequência à Eurocopa ontem. Pelo grupo E, a Romênia venceu a Ucrânia por 3-0. A Eslováquia foi a zebra da rodada ao bater a Bélgica por 1-0 pelo grupo D. E a badalada França venceu a Áustria por 1-0. Pelo grupo F, a Turquia enfrenta a Geórgia a 1h da tarde. E às 4 horas, Portugal de Cristiano Ronaldo joga contra a República Tcheca. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Ludziak. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 4-0 na noite desta segunda-feira em Belo Horizonte. Os gols do jogo foram anotados por Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão e Lopes e garantiram a subida do Alviverde à 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Os outros 3 grandes se preparam para jogar na quarta-feira. O Santos enfrentará o Goiás, o São Paulo jogará contra o Cuiabá e o Corinthians vai encarar o Inter. E no vôlei, o Brasil abriu com uma vitória de virada a última semana da fase classificatória da Liga das Nações masculina de vôlei. Hoje pela manhã, o time do técnico Bernardinho venceu a Holanda por 3-1 em Manila, nas Filipinas. Parciais de 24-26, 25-23, 31-29, 25-20. E o destaque da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. Macaca que finaliza agora de manhã a preparação para enfrentar o Botafogo, lá no estádio Santa Cruz, amanhã, quarta-feira, às 9 horas da noite. A Ponte busca a primeira vitória como visitante na Série B. Longe do majestoso, foram apenas 3 resultados positivos, todos pelo estadual, contra Corinthians, Portuguesa e o próprio Botafogo, que é o adversário da Macaca, amanhã em Ribeirão. E o Grêmio conseguiu a regularização de Rodrigo Caio antes da abertura de janela de transferências. Assim, o zagueiro está liberado do ponto de vista legal para estrear pelo Clube Gaúcho. Nossa. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Bom dia para você, Fábio.
Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Destaque da Série B, que teve abertura ontem da 11ª rodada, com a derrota da Chapecoense em casa para o Operário. O Operário sobe para o segundo lugar, tem o mesmo número de pontos do líder América, 21 pontos. Hoje, além de Guarani e Ituano, o Novo Horizontino, tentando se recuperar da derrota para Ponte Preta, recebe o Amazonas às 9h no Jorge Ismael de Piazzi. E às 9h30, duelo pela parte de baixo da tabela. O Paysandu, tentando se afastar da zona de rebaixamento, recebe o CRB, que está na zona de descenso. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Um abraço para você, Carlos. Outro abraço, Júlio Nascimento, na casinha. E um abraço especial para o ouvinte CBN. Jogo do desespero. Não tem outro adjetivo, né, para nós colocarmos neste duelo entre Guarani e Ituano. O Guarani numa campanha pífia dentro da Série B, porém, deixou sinais positivos na derrota contra o Avaí. E o Ituano perdeu em casa por 5-3 para o Paysandu. E hoje não tem conversa para o Guarani. Tem que conquistar os 3 pontos se quiser continuar, ou se quiser, aliás, melhorar ou iniciar a campanha de recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. São os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar também através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN. Você encontra também o chat no YouTube para participar, @CBN Campinas no YouTube, com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na... Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito de Campinas. Tudo bem com você, Thaís?
Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo, tudo bem por aqui? Olha, quem segue pela região do centro, tem obras ali na Avenida Moraes Salles, né? Então tem excesso de veículos, desde o viaduto Miguel Vicente Cury até mais ou menos ali a Rua Padre Vieira. Essas obras são próximas à Rua Lusitana, pela pista da direita. Isso sentido Nova Campinas. No sentido centro, o motorista perde tempo somente ali na saída do viaduto Laurão e na chegada à Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta, pela pista da esquerda, tem lentidão da Avenida Benjamin Constant até ali a Rua 14 de Dezembro e mais à frente na chegada à Avenida Dona Libânia. Pela pista da direita, o motorista reduz a velocidade da Rua Joaquim Novas até a Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos da Rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da direita, sentido centro também por conta de obras próximo à maternidade, no sentido oposto são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo, com informações do trânsito. A Thaís volta durante a programação da CBN, 11h16. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Miolo de alcatra bovino de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h16 aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente, deixa eu registrar aqui as primeiras participações. Bom dia, JN, Lupe, Cailão, Fábio, tamo junto, Charonal. Queria fazer uma pergunta inédita. O Pintado é bom técnico? Cara, ele já demonstrou algumas situações, né? Algo positivo quando ele sobe com Juventude. No Goiás também, né? Ele fez um bom papel. Só que em Campinas, infelizmente para as duas torcidas... Ele evitou o rebaixamento da Luz, hein? Também, isso, verdade. Não, no Campeonato Paulista. a Luz. Classificou a Luz. Mas, assim, né? Não, mas agora, tá bom, né? em Campinas, o retrospecto do Pintado não é bom, né? Nas duas passagens pela Ponte Preta, ele não foi bem. Entendo também que pegou a Ponte em momentos complicados, né? Ele chega como um bombeiro, aliás, assim como no Guarani. E em meados dos anos 2010, né, no Guarani, 2015, 2016 também, ele não fez um bom trabalho. E agora ele tem a quarta oportunidade de trabalhar em Campinas, a segunda no Guarani, e a gente espera que ele possa contrariar este retrospecto. Talvez o maior desafio do Pintado, contando as 3 passagens dele pelo futebol de Campinas. Eu acho que dessa vez ele chega como um bombeiro, mas numa situação mais que emergencial. E outra coisa também, né, Júlio? Vamos ser sinceros, porque o torcedor não é bobo, né? O problema do Guarani não é técnico. Ah, sem dúvida. Porque o Júnior Rocha... Não, vamos pegar o Humberto Louser é um técnico ruim? Não. Tá bom. E só lembrando que o Pintado, recentemente, né, teve 2 trabalhos de recuperação que animaram a diretoria do Guarani, com a própria Portuguesa, né, que ele conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, classificou, enfrentou o Santos nas quartas de final e aí perdeu. E o Juventude, né, quando ele pegou lá embaixo, o time do Juventude naquele ano conseguiu subir, né, depois com... E subiu aqui no Guarani, né? Gol de Renato Cajá, né? Um golaço, aliás, e o Juventude tinha uma boa equipe, e o Pintado foi aí o grande comandante Guarani de Felipe na Conceição, ocasião. Talvez. Foi o Guarani de 2020, né? Ele não era técnico do Goiás, né? Não, Juventude. Juventude, tá certo. O trabalho de acesso, assim, o trabalho vitorioso foi Quem que era o do Goiás, aquele que o Guarani perdeu em casa? Aquele lá. Jogo? Quando ele chega contra o Guarani, aquele Goiás, o Goiás do Elvis, o Goiás do Nicolas, era um técnico interino. Vamos ver se... eu já sei quem que é. Já sei. Já a gente acha, então. 11h. Glauber Ramos, negócio assim. Glauber Ramos. 19 minutos. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos em contato com o nosso medalhista olímpico, medalhista de ouro, para falar depois de mais uma vitória da seleção brasileira na Liga das Nações, com Darlan brilhando e o Brasil vencendo a equipe da Holanda. Rapaz, o terceiro set foi arrastado, hein? 31-29, foi difícil, mas o Brasil conseguiu mais um resultado positivo de virada. Tudo bem, André? Bom dia para você.
Bom dia, meu amigo, e muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Que vitória importante para o Brasil, uma vitória que veio com bastante dificuldade, afinal de contas, o Brasil que perdeu o primeiro set conseguiu uma virada muito importante, não só em termos de resultado, mas demonstrando mais uma vez uma solidez, um volume de jogo enorme. Foi uma brilhante vitória, uma vitória importante, até porque, novamente, o Brasil, é importante dizer que o Brasil está usando a Liga das Nações como competição preparatória para os Jogos Olímpicos. Obviamente que eu não tenho dúvida disso, que eles querem o título deste campeonato tão importante. Entretanto, é uma preparação de luxo para os Jogos Olímpicos que chegam em breve. Sem dúvida nenhuma. E a gente está justamente nessa expectativa, né, de chegada dos Jogos Olímpicos. O Brasil ainda tem alguns confrontos, né, Lupe, interessantes pela frente. Tem Estados Unidos pela frente, vai ter ainda a França, né, que a gente sempre tem esses duelos dificílimos contra a equipe francesa. Então, toda a nossa expectativa, André Heller, à sua disposição, Antônio Lupe. Obrigado, Júlio. Uma excelente manhã para o André Heller. Sempre uma alegria falar com o nosso campeão olímpico. Aliás, André, expectativa também para o sorteio dos grupos das Olimpíadas. Amanhã nós vamos ter o sorteio do feminino e do masculino no dia 26. O quanto que a busca por uma medalha também já passa nessa definição dos primeiros adversários dos Jogos Olímpicos. Bom dia. Bom dia, Lupe. Pois é, né? Essa é uma questão bastante, eu não vou dizer polêmica, porque é uma regra que já foi instituída, não é de hoje, mas o sorteio, ele, ao mesmo tempo que é uma maneira aleatória de distribuição dos grupos, ele também pode dificultar bastante a jornada de uma seleção rumo ao objetivo, a uma medalha. Porém, eu costumo usar um jargão, digamos assim, que nós falamos, eu que fui bastante tempo atleta também, a gente falava muito isso, né? Quando uma equipe pensa em título, e o Brasil com certeza pensa em títulos, não só no masculino, mas no feminino também, independentemente dos adversários, independentemente da fase que se encontrem esses adversários, a questão é a vitória. Vai encontrar equipes fortes, equipes menos fortes na fase classificatória e depois vai afunilando. É um torneio que usa o cruzamento olímpico, ou seja, as oitavas de final, as quartas de final, semifinal e final. Então, na fase classificatória, tentar fazer a melhor fase classificatória possível. Obviamente que ter um grupo um pouco menos difícil, porque grupo fácil não existe. Um grupo menos difícil talvez ajude por um lado, por outro lado também um grupo mais difícil pode colocar as nossas seleções num ritmo de jogo melhor para enfrentar as finais. Afinal de contas, no final da história o que vale é a partir das oitavas de final. Acompanharemos esse sorteio e aí no nosso próximo encontro falaremos, né, sobre os cruzamentos, sobre os adversários do Brasil. É uma questão importante, mas fica a expectativa para entender como será esse sorteio amanhã. É isso aí. E, aliás, Carlão de Freitas, a Liga das Nações tem sido aperitivo também para nós campineiros, porque são 5 jogadores do vôlei Renata em ação, inclusive 4 na seleção brasileira. Rapaz, né? Júlio, essa Superliga promete, hein? Porque eu estava dando uma fuçada aqui no Cruzeiro com Douglas, se junta ao Wallace e outras estrelas. Mas muito se falava, né, da relação dos dois. Cara, mas boa, né, mas na última Superliga teve o duelo São José e Cruzeiro e até fizeram uma pergunta pro Douglas sobre uma polêmica com o Wallace e tal, todo mundo sabe, né, das opções políticas de ambos e tal. E o Wallace falou que o Wallace e o Douglas, os dois, não, meu parceiro, tal, pelo menos nas entrevistas não houve nenhum problema e creio que também que no Cruzeiro eu acho que só vai somar, até pela qualidade dos dois monstros sagrados do vôlei brasileiro. E, André, pegando a esteira dos monstros sagrados, né, eu creio que esse que eu vou falar está a caminho de... Semana passada nós falávamos da Gabi e hoje, mais uma vez, eu vou falar do Darlan. E a gente já tocou no assunto Darlan, mas assim como no futebol, André,
É assim, o cara ele ganha o carimbo de craque a partir de algumas jornadas no exterior, né? O voleibol é assim também, por exemplo, o Darlan tem 21 anos, está ainda em início de carreira, mas já tem um protagonismo, só que ele joga no SESI. Ele, para ganhar o carimbo de um superstar, um super atleta do mundo do vôlei, ele precisa jogar num vôlei europeu, por exemplo, ou se ele construir a carreira dele no SESI, ele já tem garantido o carimbo de um super atleta? Poxa, Carlão, essa pergunta é a primeira vez que me fazem, é muito interessante, realmente, né? Primeiro que a gente tem que abrir um pouco a nossa percepção sobre o que de fato é craque. Obviamente que a pergunta é importante, essa percepção do público sobre craque é igualmente importante, porém, do lado efetivo, de prático, de pragmático, existe alguns fatores que determinam isso ou não, né? O Darlan é um jovem talento que vem demonstrando muita força em todos os sentidos, sobretudo a partir do pré-olímpico jogado ano passado lá no Maracanãzinho, competição, inclusive, que foi responsável pela classificação olímpica do Brasil. Até então, o Darlan não tinha tido uma participação relevante na seleção brasileira, até por uma questão cronológica, né? Foi a primeira competição que o Darlan, de fato, estava lá entre os 12, 14 atletas. A partir daí, com uma experiência internacional nesse pré-olímpico, foi para o SESI, foi um dos líderes, apesar da idade, um dos líderes da equipe do SESI, conquistou a Superliga, e aí, nesse sentido, Carlão, os atletas, como qualquer profissional de qualquer área de atuação, eles vão adquirindo repertório, eles vão expandindo os seus repertórios. E aqui vale um parênteses, esse repertório não é só expandido com vitórias, títulos e conquistas. Os erros e as frustrações fazem parte do caminho de qualquer profissional, inclusive dos atletas, e essa condição também vai enriquecendo o repertório desses atletas. O Darlan se tornou campeão da Superliga, foi um dos jogadores, talvez o jogador que mais se destacou na Superliga, até porque ele é muito plástico, né, Carlão, digamos assim. É muita força para um oposto que não tem uma estatura tão elevada. Aí ele foi para a seleção brasileira em ritmo de SESI. Aqui vale outro parênteses, que quem foi o técnico dele no SESI foi o Anderson Rodrigues, que foi o meu colega na seleção brasileira, que fez uma transição de carreira muito bem sucedida de atleta para técnico, e aí ele chega na seleção brasileira disputando uma posição com o seu irmão, que é igualmente de uma qualidade incrível, e eles formam, na minha opinião, a melhor dupla de opostos de qualquer seleção, porque nós temos a possibilidade de ter um oposto mais baixo, de uma potência física gigantesca, o Alain igualmente forte fisicamente, porém talvez ainda mais técnico do que o Darlan, mas isso é uma percepção minha. Respondendo a tua pergunta, carimbar ou chancelar, digamos, o Darlan como craque, talvez não seja a hora, por mais qualidade que ele já tenha, né? Talvez seja um peso ou uma percepção ainda prematura, mas ele está em vias de, né? Hoje, contra a Holanda, foi muito importante a participação do Darlan, com 26 pontos realizados. Em contrapartida, foi um jogo contra uma Holanda que teve o seu Nimir de novo, o oposto holandês, fazendo um jogo acima da média com 38 pontos realizados, né? O Darlan foi muito importante, mas aqui eu vou me permitir fazer o terceiro parênteses do meu comentário. O Darlan vem se destacando, e eu sempre aponto isso. Voleibol é um esporte puramente coletivo. O Darlan está se destacando, ou nós estamos tendo alguns destaques na seleção brasileira, porque o todo está funcionando muito bem. E não só os 6 que estão na quadra, são os 12 atletas, e o Bernardinho está revezando isso. Hoje, por exemplo, quem se sobressaiu muito bem de novo foi o central Flávio, sendo aí um dos destaques no bloqueio. Então, a soma das partes é importante, o todo é importante para que a gente tenha alguns destaques, não só na seleção, mas em qualquer jogo
que é um jogo coletivo, assim como o voleibol. Então, destaque para o Darlan, destaque para o Flávio, mas mais destaque ainda para o todo da seleção brasileira, que está fazendo com que esses destaques individuais apareçam em um jogo totalmente coletivo. Perfeito, André. É sempre muito saboroso trocar essa ideia sobre voleibol com você, né? Quando você compartilha seus conhecimentos incríveis, inigualáveis sobre o esporte que tanto amamos. Então, ficaremos de olho aí, já torcendo para o Brasil contra os Estados Unidos no próximo compromisso, de olho também nos jogadores que vão nos representar aqui pelo Renata. E na próxima semana a gente volta a bater um papo sobre Liga das Nações, combinado? Abraço para vocês, fiquemos na torcida, porque quinta-feira, se não me falha a memória, 8 horas da manhã, podemos acompanhar Brasil e Estados Unidos, outro clássico importante do voleibol mundial masculino. Abraço, até semana que vem. Obrigado, André. Agora são 11 horas e 31 minutos. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de junho de 2024. O dólar opera com volatilidade nessa manhã, oscilando entre altas e baixas, após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista ao jornal da CBN. Segundo Lula, a única coisa desajustada no governo atualmente é o comportamento do presidente do Banco Central, que tem lado político e trabalha para prejudicar o país. O presidente ainda questionou se Campos Neto será um novo Sérgio Moro, ex-juiz federal que se destacou pela Operação Lava Jato e foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. 62 jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados por dia no Brasil, de acordo com o relatório do Atlas da Violência. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dos mais de 46 mil homicídios registrados em todo o país, 49% deles foram praticados contra pessoas dessa faixa etária. A grande maioria das vítimas era do sexo masculino. Os números são referentes ao ano de 2022. O governo federal deve fazer hoje uma reunião com a Fraport, a concessionária do aeroporto de Porto Alegre, para discutir a recuperação do terminal atingido pela enchente. A concessionária cobra um repasse de 360 milhões de reais da União para reestruturar as operações. A reabertura do aeroporto em dezembro dependerá dessa verba. Sem o dinheiro, a concessionária pode devolver a concessão do aeroporto Salgado Filho. E o piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu em decorrência de um acidente que sofreu no fim de semana durante a 4ª etapa do Superbike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Lorenzo participava da competição em uma categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com motocicletas de 160 cilindradas. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nascimento.
Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos. Bom dia, galera da CBN. Esse Darlan, pra mim, realmente joga muito. A garra e a técnica lembram um Giba. Tem tudo pra ser mais uma lenda do vôlei. Ó, que responsa, hein? Giba jogava muita bola, cara. Já diria... A mensagem do Rafael Freitas aqui. Giba neles. Giba neles, né? Um dos... Quando o Giba tava de bigode... Galvão, Carlos Eduardo Galvão Bueno. Quando o Giba tava de bigode, esquece. Esquece. Giba, Bruni, Ricardinho. Midiático Carlão. O Pintado é como... copiando seu pai... Aspas. Pintado é bom, mas se puder evitar é melhor. Fecha aspas, Léo do Centro. Mas não. Pintado é gente boa. Fato é, assim, profissional. eu acho que o próprio Pintado reconhece que ele não era a primeira opção. Sim. E pra ele é um trabalho que pode ser importante, porque o Pintado teve esse acesso do Juventude, valorizou ele, depois ele teve um trabalho na Ferroviária, aí foi pro Goiás, enfim, ele teve ali um 2020, 2021, que ele poderia ter voltado ao principal mercado, as coisas não andaram. E a passagem dele pela Ponte não foi legal. Não. Então, pro próprio Pintado, é uma oportunidade também. Se ele recuperar o Guarani, ele volta a ficar valorizado no mercado. Sem dúvida. Recuperar o Guarani, e a missão é difícil, mas é também algo para ser valorizado, né? A gente tem um exemplo aqui, ou vários exemplos, Humberto Lousa, não que ele tenha recuperado o Guarani, mas ele chega ao Guarani como um auxiliar e se transforma hoje num técnico top de Série B. Thiago Carpini chegou ao São Paulo, hoje está na Série A com o Vitória. O Pintado é um pouco mais veterano, mas eu creio que se ele realizar esse trabalho de recuperação e com êxito, sem dúvida alguma, em Campinas ele ganha muita força, muita notoriedade, principalmente pelo lado bugrino, e claro, né, volta a estar numa prateleira importante do futebol brasileiro. 11 horas e 37 minutos, vamos com informações agora do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na noite desta segunda-feira esteve bem perto do ideal imaginado pelo Alviverde. Aos 24 minutos, Aníbal Moreno abriu o placar para a equipe após bate e rebate na área. E aos 30, o atacante Hulk do Galo foi expulso. O Palmeiras pôde jogar com a segurança de ter um homem a mais em campo e ampliou aos 14 do segundo tempo com Piquerez de pênalti e chegou ao terceiro gol aos 16, com Estevão em grande jogada individual pela direita. Já aos 49 minutos do segundo tempo, o Flaco Lopes fechou o placar. Palmeiras 4, Atlético Mineiro 0. Em paralelo ao campo e bola, o Palmeiras viveu mais um dia da novela Dudu. Nesta segunda-feira, o atacante, que chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro, disse que voltou atrás e que vai ficar no Alviverde. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Abel Ferreira falou sobre a situação. A relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. Hoje vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu, tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Santos, São Paulo e Corinthians fazem nesta terça-feira os últimos ajustes antes de voltarem a campo na quarta. O Peixe enfrentará o Goiás na Série B, em busca da recuperação após 4 derrotas consecutivas. A partida marcará a volta do Santos à Vila Belmiro após um mês. Para tentar vencer de novo, o técnico Fábio Carille deve mandar a campo força máxima, com os atacantes Guilherme e Júlio Furch sendo titulares novamente. O São Paulo jogará contra o Cuiabá no Morumbi. O técnico Luiz Ubeldia não contará com o zagueiro Alan Franco, que recebeu o terceiro amarelo diante do Corinthians. Além dele, o goleiro Rafael, o volante Bobadilha e o zagueiro Ferrarese seguem fora por causa da disputa da Copa América. Já o Corinthians enfrentará o Internacional em Florianópolis. O alvinegro terá os retornos do zagueiro Gustavo Henrique e do meia Garro, que cumpriram suspensão contra o São Paulo, mas não poderá contar com o goleiro Carlos Miguel, que está suspenso pelo terceiro amarelo. No lugar dele entrará Matheus Donelli, que teve contrato renovado nesta segunda-feira. O vínculo vale até 30 de junho de 2028. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Dudziak, hein? Grande Dudziak. E aí, Fábio Scheib? Palmeiras com uma vitória de gala na Arena MRV.
Uma atuação exemplar do Palmeiras, né? O Palmeiras que se recuperou do mês de maio, que esteve um pouco instável. O Palmeiras voltando a jogar bem, mostrando um bom futebol. É claro que contou com a expulsão do Hulk também, que facilitou as coisas, e também com os vários desfalques do Galo para a partida. Mas o Palmeiras também teve desfalques, e entre eles a ausência do Gustavo Gomes, que fez surgir a oportunidade para o zagueiro Naves, que ontem foi muito bem, muito seguro, mostrando mais um valor. E é claro destacar também o Estevão, né, o jogador, a jovem joia palmeirense, que marcou um golaço ontem, jogou muito bem, e o Palmeiras então voltando a encontrar o bom futebol, depois de ter passado por toda a questão do Dudu, né? Parece que o Palmeiras ontem entrou até com a faca entre os dentes para mostrar um bom futebol, mesmo sendo um dos principais jogadores, como há 10 meses já não conta com ele, e que essa história ficou para trás. O Abel Ferreira dando moral também para o Dudu, para a volta dele ao time titular. Muito me surpreenderia se o Abel chegasse e falasse: eu não gosto do Dudu, realmente, acho que tenho problemas com ele. Aí eu ficaria surpreso. Essa declaração do Abel protocolar. Vamos agora aguardar o desenrolar dos próximos capítulos, Antônio Lupi. Mas eu queria dar, infelizmente, mais uma vez, relevo à forma com que o responsável pelo... Não vou falar profissional. Responsável como o indicado para comandar o jogo foi péssimo ontem. Rodrigo José Pereira de Lima. Eu não lembro desse árbitro. Estragou o jogo. Ele estragou o jogo. Ele estragou o jogo. A expulsão do Hulk foi justa? Não. Não. Por isso que a safra que vem, ela é ruim. Porque os árbitros, eles querem aparecer mais que os times. Sim. E os personagens dos times. Atrapalha, o Hulk, né? Você sabe, o Carlão sabe, eu sei que ele é um cara que conversa, que ele é meio explosivo. Então você já tem que apitar o jogo preparado e não querer controlar as ações da partida com cartões. Cara, ontem o jogo ele ficou chato. É claro que teve a vitória, o bom desempenho, por exemplo, do Estevão, como o Fábio falou, e entre outras jogadas do Palmeiras. O próprio Atlético também, acho que não jogou mal para perder de 4-0, mas o árbitro atrapalhou aquilo que a gente quer ver como espetáculo, o futebol. Parabéns, Antônio Lupi. Obrigado. Não, tirou da minha... as suas palavras eram ou são ainda, né, as minhas palavras. Eu acho que não estou desmerecendo aqui a vitória do Palmeiras de jeito nenhum. O Palmeiras 11-11 estava vencendo o jogo, é um candidatíssimo ao título, assim como o Atlético Mineiro. Mas um jogo pesado entre Palmeiras e Atlético e Palmeiras, que conta com estrelas de primeira grandeza, eu acho que você tem que colocar um árbitro à altura. Eu acho que um jogo de ontem, um Klaus, um Daronco, o próprio Luiz Flávio, de repente, os 3 árbitros mais compatíveis com o tamanho do jogo. Aí você coloca um árbitro que ele quer tomar as rédeas do jogo através de cartão, e não é assim, não é assim. Ontem, até acompanhando o Boleiragem, o pessoal citou uma frase do Arnaldo César Coelho que eu acho perfeita. A primeira regra da arbitragem é o bom senso, né? Então todo mundo sabe que o Hulk é explosivo. Não que eu concorde do Hulk intimidar, o Hulk é chato pra caramba. Mas, cara, o lance ali, talvez um cartão amarelo pra ponderar. Calma, Hulk, calma. O árbitro, ele tem que ser um mediador também. Sabe? O mediador do jogo ontem foi o Gustavo Scarpa. A todo instante ele falava: calma, 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 árbitro. Calma, professor, né? Pô, então calma, dá o cartão pro cara, ameniza um pouco, joga água na fervura. Não. Cartão, 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 cartão. Aliás, não só o árbitro de ontem. É uma tônica esses árbitros novatos. É só cartão. Guarani Botafogo, Lupe, na sexta-feira tivemos 14 cartões. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ponderar, vamos mediar, claro, aplicar a regra, né, determinar a disciplina dentro do jogo, mas, em primeiro lugar, o bom senso. Estou com você, não estou desmerecendo a vitória do Palmeiras de jeito nenhum, mas que o jogo ontem, ele tinha tudo para ser um grande jogo, com uma vitória maravilhosa do Palmeiras. Ele ficou um jogo morno, ficou um café de pensão, ficou uma água de salsicha, muito chato, em virtude desta arbitragem danosa do seu Rodrigo José Pereira, né? Rodrigo José Pereira de Lima foi o artista do jogo ontem. E a relação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima com o Hulk já é antiga, né? No final do ano passado, em novembro do ano passado, no Clássico contra o América, o Hulk foi expulso pelo mesmo motivo pelo árbitro. Reclamação com o árbitro também, acabou sendo expulso, tomou o segundo amarelo por questionar uma marcação do juiz.
e acabou sendo expulso pelo mesmo árbitro. Menos de 6 meses depois, a coisa volta a acontecer com o Hulk. E outra, transformou o jogo num barril de pólvora. Você estava lá, Fábio Charles. Aí o Estevão foi comemorar, não que eu concorde também, já estava 3-0, que mandar a torcida ficar quieta, mas tudo bem, tá no direito dele, ele fez o gol. Agora, a reação da torcida do Atlético também, muito acima do tom. Aí depois o Paulinho, meu Deus, numa reação maluca no final do jogo com o Marcos Rocha. Ou seja, tudo isso, o estopim disso, foi a arbitragem danosa, né, do seu Rodrigo. Realmente lamentável ontem no Mineirão. Agora dentro de campo o Palmeiras mostrou que está muito forte, né, uma vitória que coloca o Palmeiras entre os favoritos sim do Campeonato Brasileiro, uma vitória super importante que de repente pode até jogar um pouco de água na fervura, né, nesta polêmica envolvendo o Dudu. Na volta no intervalo tem informações do futebol campineiro no pique, Carão de Freitas. Vai! Matheus Donelli, Santos ou Hugo? Quem seria o goleiro do Corinthians, na sua opinião? Santos. E você, Antônio Lupe, Santos, Donelli ou Hugo? Hugo. E você, Fábio Scheibe? Quem que é o Santos. Tá vendo? Não tem um personagem da Turma da Mônica que chama do Contra? Aí ele falou, Matheus Donelli, Santos, Hugo, ele... Quem que é o Hugo? Ele sabe que é. Ele cobre o futebol. Não, o Hugo é do Ele Flamengo. cobre o futebol goiano, é o maior clube lá do futebol goiano. Você conhece, certo? Não, então você errou. O Hugo é o goleiro que era do Flamengo. Perdão. Tadeu. Faz a pergunta de novo. Vai. Vamos lá. Faz a pergunta de novo. No pique. Grande valor. Tadeu, Santos ou Donelli? Santos. De onde eu tirei o Hugo? É Hugo Souza. Tadeu é bom goleiro. É bom goleiro. Você mantém o Santos e um também, belo né? goleiro, né? Não, Tadeu também. Se o Corinthians contratar o Tadeu, belo jogador. 11h47. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h49) Informações do Guarani com Antônio Lupe. Duelo dos desesperados hoje à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani lanterna da Série B encara o Ituano, que é o vice-lanterna. O Bugre não vence há 6 partidas. Está numa situação muito delicada. O jogo contra o Ituano deve marcar a despedida do interino Marcelo Cordeiro à frente do comando técnico, porque a diretoria já enviou a proposta e deve anunciar ainda nas próximas horas a contratação do técnico Pintado,
que recentemente comandou a Ponte Preta e a Portuguesa no Campeonato Paulista. A respeito da equipe, o Cordeiro tem muitos desfalques. O Matheus Bueno e os atacantes Ayrton, João Vitor e Marlon Douglas estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Jefferson, com uma lesão muscular, e o Anderson Leite, o Jefferson dificilmente vai reunir condições. Já o Anderson Leite pode até ser relacionado para o jogo. O Léo Santos, que cumpriu suspensão na última partida, volta a ficar à disposição. E o Douglas Bacelar também foi liberado pelo departamento médico, assim como Vinícius Cauê, Chay e Renier, que devem ser utilizados pelo treinador do Bugre. O provável time do Guarani, com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar e Vinícius Cauê ou o Heitor. Acredito que vai o Cauê, porque o Heitor, depois do jogo contra o Avaí, não foi legal. Camacho, Anderson Leite, Luan Dias e Bruno Oliveira no ataque. Reinaldo ou o Lucas Paraíso e o Caio Dantas. Esse é o provável time do Guarani para enfrentar o Ituano. O Galo de Itu, que vem de derrota num jogaço com muitos gols, perdeu em casa para o Paysandu por 5-3. Deve enfrentar o Guarani com Jefferson Paulino, ex-Bugre, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel ou Vitão e Eduardo Diniz, Rodrigo, Miqueias e Ian Rolim, Bruno Alves, Vinícius Paiva e Tony Anderson, comandado pelo Alberto Valentim. Partida hoje, 7 horas da noite, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Júlio. Vencer ou vencer, não há outra alternativa para o Guarani por ser um confronto direto, né, Carlão? É o famoso inegociável, Júlio. Não tem jeito, o Guarani necessita da vitória para sair desta situação incômoda, para tentar pegar um caminho diferente dentro desta Série B. Agora, já é um time com uma outra cara, né, com resquícios aí com algo positivo que deixou, ou recados positivos que foram deixados, né, na partida de Florianópolis contra o Avaí, principalmente o primeiro tempo. Mas importante a volta de Douglas Bacelar e Léo Santos, já dá um formato diferente ali no sistema defensivo. Sentiu o Adel muito inseguro lá em Santa Catarina, o Pedro Henrique ainda um garoto. O meio-campo já também com uma cara, com 2 jogadores de criação, isso é importante também, Luan Dias e Bruno Oliveira, até porque hoje o Guarani vai precisar demais desse jogo de qualidade no meio-campo, desse trabalho de Luan Dias e Bruno Oliveira, essa aproximação dos atacantes, né, que até aqui ficaram carentes dentro da competição, poucas oportunidades, né, com poucos meias. O Guarani teve muitos problemas nesse setor, e acho que com Luan Dias e Bruno Oliveira já dá um formato diferente. E à frente o Caio Dantas, que tem correspondido, mesmo nesta campanha ruim do Guarani, mas é um cara que se desdobra, um cara que luta e vai ser importante hoje, junto com o Reinaldo. É um Guarani diferente, eu acho que dá para acreditar sim num bom resultado, num outro caminho aí do Guarani nesta Série B. Perfeito, o Guarani hoje tem esse compromisso contra o Ituano, o Fábio Scheib também está por dentro aí, né, sobre o Galo principalmente. O que é que o torcedor do Guarani pode esperar de dificuldades contra o Ituano, que também está numa situação difícil no campeonato, né, Fábio? Pressionadaço, né, o Alberto Valentim também. Se o Guarani, por um lado, não vence a 6 jogos, o Ituano também não vence a 3 jogos, e aí hoje é uma disputa pelo status ruim, né, de lanterna da competição. O Ituano está fazendo partidas muito abaixo da média, sofrido muitos gols também, por isso o Valentim tenta mudar um pouco a zaga do time de Itu e tentar um resultado positivo nesta noite do Brinco de Ouro. Para os dois times a situação começa a ficar complicada, né? Que o Botafogo já chegou a 10 pontos, para o Guarani, por exemplo, está 6 de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e Ituano também a 4 pontos. Quer dizer, hoje a vitória é essencial para os dois lados, mas o Ituano está numa temporada muito abaixo também, né? Sem dúvida nenhuma. 11 horas e 54 minutos. Agora a gente muda a chave aqui para falar da Ponte Preta. Antônio Lupe esteve hoje no Majestoso, né, Lupe, acompanhando entrevista coletiva? Entrevista coletiva do Gabriel Novaes. Muito interessante a entrevista coletiva, porque eu separei um trecho que o Novaes, que é um cara que, se você pegar o currículo dele, não é um currículo de qualquer jogador. Formado na base do São Paulo, foi pro Barcelona, mas foi o Barcelona B, mas é o Barcelona. Tinha o Messi ali perto, né, treinando. Não é Ele viu o Messi treinando. E não é qualquer um que vai pro Barcelona, o Barcelona A ou o Barcelona B. E depois foi pro Córdoba também da Espanha, voltou pro Brasil, mas assim,
ele não conseguiu provar no profissional aquilo que ele já tinha provado nas categorias de base. E olha só que número interessante. O Novaes está tendo a temporada mais artilheira na Ponte Preta no time como profissional, esquecendo um pouquinho de base. E na entrevista coletiva, ele falou quais os ingredientes que fizeram com que ele tivesse uma temporada, está tendo, na verdade, uma temporada melhor, vestindo a camisa da Macaca. Primeiro, minha filha, minha família maravilhosa, que acho que agora, acho que uns 2 anos para trás tive muita lesão, como eu falei, acho que aqui foi um recomeço. Acho que estando em casa bem, com família, minha filha, acho que mudou bastante. E, graças a Deus, minha fase maravilhosa, que acho que quero melhorar muito, quero fazer muito mais gols, trazer vitórias. Eu acho que o principal de tudo é a família, estando bem, a cabeça bem, as coisas acontecem. Ô Novaes, até aproveitando esse gancho, você citou que esses 2 últimos anos foram muito complicados para você, né, por conta de lesão. O que você colocou na tua cabeça para que 2024 fosse melhor? O que você viu que podia ter... Porque você passou por São Paulo, onde você começou, você foi para o Barcelona, e você passou por outras grandes equipes. Aliás, você ainda pertence, né? Está emprestado à Ponte, mas tem o passe do Red Bull Bragantino, que hoje tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. O que você, entre aspas, sofreu nesses últimos 2 anos que fez você repensar a carreira para que 2024 fosse melhor? Minha família, principal de tudo. Como eu falei, muita lesão, mexeu muito comigo esses 2 anos. Eu acho que aí muita gente vem falando comigo, empresário, fala: pô, olha o seu currículo, ninguém chega aí no São Paulo, no Barcelona à toa. Vamos, você pode. Bragantino mesmo, quando me emprestou, falou: a gente está emprestando você para te dar ritmo, para você jogar, que a gente conta com você ainda, uma revolta sua, se você for bem lá. Então, eu acho que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer um ano bom, focar mais também, me cuidar mais. Hoje eu me cuido mais também, assim, tenho um treino à parte com o personal, algumas coisas assim. E eu coloquei na minha cabeça que esse ano de 24 tem que ser o ano de bênção e meu ano. E tem que ser o meu ano. Gabriel Novaes. Legal isso. Boa. E é o seguinte, Júlio, rapidinho, Novaes deve ser confirmado no time titular para o duelo contra o Botafogo amanhã, 9 horas da noite, lá em Ribeirão Preto. Tem um problema, hein? Nelsinho Batista não deve contar com o Joilson. O Sérgio Rafael deve voltar ao time, formando a dupla de zaga com o Castro, mais uma vez, mexendo ali no sistema defensivo. Elvis deve começar no banco. O meio-campo deve ser formado por Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon. Provável time da Ponte: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Rafael e o Risso, Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon, Regis, Dodô, Elvis ou Gé e o Gabriel Novaes, o Gé que volta de suspensão após receber o 3º cartão amarelo. A dúvida é entre Dodô, Elvis ou Gé. Entendi. Se o Elvis for escolhido, joga com 2 atacantes, 4 no meio. Se o Gé for o escolhido, o Novaes cai um pouquinho mais pro lado. Se jogar o Dodô, o Novaes um pouco mais centralizado, como foi contra o Novo Horizontino. Aliás, o Novaes, muito legal que ele tenha tido essa preocupação em buscar ajuda no particular, se fortalecer fisicamente, porque ele tem futebol. O grande problema do Novaes foi a falta de sequência nos clubes por conta desses infelizes problemas físicos que nem sempre são culpa do jogador, né, Carlão? Não, e você pega o currículo, né? O Lupe até chamou a atenção, pô, agora tá na Ponte, mas ó, Goiás, Bragantino, Bahia, Juventude, cria do São Paulo, né? É um jogador que sabe marcar gols, é um jogador que tem talento, mas infelizmente a parte física atrapalhou um pouco o Novaes. Agora ele está tendo uma sequência, né? Não só atuando como um atacante de definição, mas também jogando pelos lados. Ele demonstra muita qualidade, é um trunfo da Ponte. Agora, esse problema do Elvis, sei, né? Seria um joguinho legal pra ele lá em Ribeirão, vai ter espaço e tal, mas é aquela coisa, razão e emoção. A emoção manda colocar o Elvis, agora a razão não, né? O Júlio até chamou a atenção, ele atuou durante toda a partida contra o Novo Horizontino, né? E dando carrinho com 52 então, minutos. Eu acho que ele vai ficar no banco. Grande Elvis que tem muita qualidade, né? Tem um tratar da bola diferente, mas... Eu acho que o Nelsinho tá muito preocupado ainda com a questão física mesmo, e corretamente, né? Porque se você, às vezes, força num jogo para ter o Elvis e perde ele por 2, 3, é um problema maior, né? Então,
Acho que ele tá cuidando também dessa questão. Eu posso fazer uma pergunta? Porque me fizeram essa pergunta na saída do estádio, lá do jogo Ponte e Novo Horizontino. E aí eu não tive a resposta. É claro que o Elvis, ele é um jogador profissional e ele tem que se preocupar com a parte física. Sim. É difícil? É difícil. Mas aí me fizeram a pergunta, Lupe, se o Elvis estivesse em forma, nos trinks, ele estaria jogando na Ponte? Eu acho que ele estaria ou nos favoritos da Série B ou Série A intermediário. É nesse mercado. É intermediário de Série A ou favorito de Série B. Ele não está no mercado que ele está. Ele era o 10 do Goiás na Série A. Ponte, não. Eu acho que ele estaria numa prateleira acima. Como ele estava no Goiás. Mas o problema do Goiás é que o técnico da época acabou seu tempo, Antônio Lupe. Obrigado. 4 horas você continua debatendo isso na Arena. A gente volta amanhã às 11 horas no CBN Esporte. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.